E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vou começar do versículo 1. Nós vamos meditar um pouco nas Escrituras, e esse texto falará muito ao meu coração, por isso eu peço a você, abra o seu coração, querido. Se distancie de tudo que possa fazer o seu pensamento ir para amanhã, mais um dia de luta, ou ir para as dificuldades do dia. Não, foque aqui. Deus quer ministrar o seu coração nesta noite. Êxodo 17, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o povo e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse é o texto, queridos, um dos textos, que nós vamos estar meditando. E o interessante é que aqui está falando sobre a história de Israel. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos um líder sendo levantado. Quem é esse líder? Moisés. Moisés foi ali criado em meio aos egípcios, porém, em determinado momento, ele, ao ver o sofrimento do seu povo, ao ver um soldado egípcio maltratando um dos seus conterrâneos, o que ele fez? Ele vai lá e mata aquele soldado, e assim ele foge da presença de Faraó e de todo o exército. Por quê? Porque ele era covarde? Não. Porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Então Moisés passa pelo deserto e ao chegar em um determinado lugar, ele constitui uma casa, constitui uma família, mas em determinado momento Deus o chama. Deus o chama para que cumprisse a sua liderança, para que ele exercesse o papel de liderança ao qual ele tinha. E assim como líder, acredito eu que, tanto eu quanto você, muitas vezes nós não queremos esse papel. Muitas vezes nós não nos vemos como um líder. Muitas vezes nós não sabemos que exercemos esse papel de liderança. Não é assim que acontece? Você é líder de sua casa. O que você faz, os seus filhos vão fazer o quê? Reproduzir. É notório isso. O meu filho faz o que eu faço. E é interessante como que ele reproduz isso. Eu me orgulhei muito de quando ele fala. É claro que na mente da criança, a mente da criança viaja. A mente da criança vai além das expectativas. Alguns querem ser médicos, outros querem ser astronautas, outros querem ser pedreiro, outros querem ser agricultor, outros querem ser vidraceiro, assim como meu filho. Meu filho, se você perguntar para ele hoje, se ele já não esqueceu e já não mudou de profissão, ele vai falar assim: filho, o que você quer ser? Eu quero ser pedreiro. Não tem nada a ver com pedreiro, mas é porque tem um rapaz trabalhando lá em casa esses dias e ele viu o rapaz como pedreiro. Ele falou: eu quero ser pedreiro, vidraceiro e eu quero ser pastor. E aí algumas vezes ele fala: eu quero ser apenas vidraceiro e pastor. E é interessante como que a nossa vida, as nossas atitudes e o que nós fazemos como líder dentro do nosso lar, para com os nossos filhos, faz toda a diferença na vida deles. E às vezes você não se vê como líder, você não se vê como uma referência, nem para os seus filhos, talvez nem para os seus amigos, nem no seu trabalho. Talvez você é aquele que chega devagarinho e tenta sair devagarinho do mesmo jeito sem ser notado.
mas há uma luz em você que irradia, você querendo ou não. E essa luz é o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para ser luz. Moisés foi chamado para ser luz. E essa luz que estava sobre ele, sobre a vida dele, não se apaga. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Ele sustenta, Ele supre. É Ele quem te leva aonde quer que você vá. Por mais que seja difícil, Moisés passou por momentos difíceis, mas Deus estava ali com ele. Então Moisés, estando ali, ele é levantado e ele pega e faz o quê? Ele volta para o Egito. Volta agora como libertador, volta agora como líder. Ele em si quis colocar algumas opiniões dele, algumas dificuldades. Falou, não, mas eu tenho, minha fala é pesada, eu tenho dificuldade. Não, leva Arão, não seja por isso. Deus sempre te dá condições de você exercer o seu ministério. A sua liderança, nem que seja assim, através de alguém que Deus te colocou do seu lado, Deus vai fazer cumprir. Sabe por quê? Porque quando Ele chama, Ele capacita. E é interessante como que Ele faz isso na vida de Moisés. Ele faz tanto, e isso é tão nítido na vida de Moisés, que Moisés sai e volta para o Egito. Ali no Egito, ele vai a Faraó, e ele faz tudo aquilo que Deus determina com que ele fizesse. Ao fazer tudo aquilo que Deus determina com que ele fizesse, na última praga, Faraó pega e então faz, vão daqui. E o povo fala, vão daqui. E ele cumpre o que Deus determinou com que ele fizesse. Libertasse o povo da escravidão do Egito. Queridos, Moisés não foi um qualquer. Moisés foi um homem que foi o tempo todo preparado para exercer essa liderança. Muitas vezes eu e você passamos pelas dificuldades para nos tornarmos preparados para exercer a nossa liderança. Às vezes você fala, eu estou passando por tanta dificuldade. E você não sabe o porquê. Às vezes é uma situação com seus pais, às vezes é uma situação com seu esposo, às vezes é uma situação dentro lá da sua família ou quando você ainda era criança. Tudo isso te molda para o que Deus quer te fazer no futuro. Às vezes nós não enxergamos, mas quando você passa por dificuldades, somente quem passa pela dificuldade e vence é capaz de poder falar para alguém que é capaz de vencer. Imagina eu tentando aconselhar alguém por uma dificuldade que eu ainda não passei. Eu vou ser apenas um teórico. Não vou ser uma referência para essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu não passei. É muito simples eu falar para você e falar, querido, você vai passar pela dificuldade, você vai vencer nessa batalha. E aí, sendo que eu nunca passei, aí você fala, eu imagino o que você está passando. É diferente, eu imagino, olha o peso. É diferente eu falar, eu imagino o que você está passando, do que eu passei pelo que você está passando e eu venci. Olha o peso, olha a diferença. Então, muitas vezes nós passamos pelas dificuldades, passamos pelas aflições, porque nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo preparados para exercer um papel de liderança a qual nós nem sabemos. Então, Deus fez isso com Moisés. Moisés passou pelas dificuldades, Moisés passou pelas lutas, mas chegou um momento em que Deus queria usar Moisés e Ele usou Moisés. O povo saiu na 10ª praga. E ao sair, agora acabou. Moisés era o líder. Moisés era aquele aclamado. Moisés é aquele que fez a vontade do Senhor e assim era o conquistador, o libertador. Ele era referência para o povo. Nossa, Moisés é aquele que está por cima e ninguém vai contra ele. Não, não foi assim. Nós acabamos de ler que a história não mostra essa realidade. Nós acabamos de ver que muitas vezes Deus te levanta e ainda assim vem as dificuldades. Então, por isso que nós vamos pensar e vamos meditar nos desafios de um líder chamado por Deus. Se você é líder, se você é chamado, você vai passar pelos desafios. Mas assim como Moisés venceu, eu creio que você vencerá também, amém?